Olá, eu sou Pedro Doria, editor do Meio. O que vocês vão assistir agora é uma conversa difícil, mas que a gente precisa começar a ter. Meu convidado hoje é o economista Marcos Lisboa. Tanto eu quanto ele temos conexões pessoais, familiares, com o conflito entre Israel e Palestina, de lados diferentes. A gente precisa conseguir falar sobre esse conflito. Então essa não é uma entrevista, é uma conversa, uma troca de pontos de vista, um esforço necessário por diálogo. Tem por trás aqui uma crença, tá? Tanto eu quanto ele acreditamos que conversas funcionam mais do que gritar slogans um contra o outro. De que conversas abrem espaço, inclusive, para a paz. Esse é um conflito que acontece lá onde a civilização nasceu, mas que toca comunidades em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Nós não estamos tentando aqui ganhar uma discussão um do outro. A gente está tentando fazer outra coisa, tentando entender o ponto de vista do outro. Com vocês, Marcos Lisboa. Marcos, isso aqui não é uma entrevista. Isso é uma conversa. Tanto eu quanto você temos uma proximidade emocional com o tema e o conflito Israel-Palestina, cada um em uma ponta. Uhum. E a gente vem conversando muito sobre isso, às vezes em grupo, às vezes separadamente, às vezes por Zap, às vezes por telefone, às vezes pessoalmente. Eu acho que é importante fundamentalmente mostrar que conversas são possíveis, mesmo às vezes com discordâncias profundas. E a ideia é essa. Eu acho que a melhor maneira da gente começar é com você. O que você está vendo? O que você acha que está acontecendo agora? Qual é a leitura que você faz desse momento? Olha, eu acho que é muito difícil separar o momento da história. Claro. Foi um processo longo, né? E de sofrimento, muito tempo. Né? E acho que às vezes as reações são descabidas. Né? E tem muita dor. Eu acho que é um tema, né, da cultura judaica, a perseguição. Eu nunca estou seguro. Né? Uhum. Eu estou sempre ameaçado. Né? E enfim, várias tragédias que aconteceram, né? O genocídio, né? E o fim daquela Segunda Guerra, que um preconceito muito grande, uhum. Não eram aceitos. Enfim, inventaram a solução de, olha, vamos lá para onde era a Judéia, Israel. O Levante Meridional. É um nome neutro. Neutro. Levante... O Levante Meridional. Eu tenho usado esse. É o povo do Levante, né? É o povo do Levante. É o povo do Levante. Claro. Os dois são. Os dois são. Isso que é parte da tragédia. Enfim, esse processo ele não foi trivial. Né? E acho que Israel tem, né, a preocupação com a segurança. Será que vai acontecer de novo? Será que de novo querem, né, nos perseguir? Isso gera uma reação aos eventos, né, e a maneira como lida muito duras. O 7 de outubro foi um ataque terrorista massacrante. Eu tenho chamado de um pogrom. Porque eu acho que é até pior, sabia? Porque reaviveu todos os pesadelos, toda a história. Porque na Europa Oriental, né, Rússia, Bielorrússia, aquela região, né, os judeus teve sempre perseguição. O pogrom foi mais uma trágica. Né? Eu acho que Israel estava com certa sensação de que estamos razoavelmente seguros, né? E de repente não acho. Né? Então
Acho que uma reação natural de quem se sente ameaçado, num primeiro momento. Eu acho que o que hoje está acontecendo em Gaza é uma devastação, né? Vou usar um termo duro aqui, uma limpeza étnica, né? Que me choca a cada dia. Mas, Pedro, e aí tem um ponto a mais, e isso me surpreende muito, né? Eu acompanho a imprensa israelense. A imprensa Tel Aviv. Haaretz, Times of Israel. Tem muito mais sensatez, a meu ver, da leitura que eles fazem do tema do que a gente vê no debate do Brasil. Isso é impressionante. Como o debate no Brasil ficou de uma virulência e uma dificuldade da conversa. Eu concordo com você, tá? E eu vou além. Eu acho que no momento que eu vou ser... eu vou tentar ser legalista no uso dos termos. Eu concordo com você que a gente pode chamar o que está acontecendo em Gaza de uma limpeza étnica. E o motivo pelo qual eu concordo é um muito simples. No momento que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, diz que vai tornar a vida em Gaza tão insuportável que os palestinos vão querer sair de lá, isso é a definição de uma limpeza étnica. Você precisa ter a intenção por parte do governo de tirar um determinado povo de um determinado lugar. E com as manifestações recentes do Trump, ideia de fazer uma Riviera, uma coisa assim, e comentários do Netanyahu, sempre houve gente dentro do governo Netanyahu, principalmente Itamar Ben-Gvir, que é uma extrema-direita israelense mesmo e que propunha abertamente limpeza étnica. O premier nunca tinha falado isso com clareza. É claro que com muito cinismo, com muita hipocrisia, mas ele sempre evitava chegar ali porque ele sabe e compreende, inclusive, as considerações legais a partir do momento que existe um reconhecimento. Mas quando ele fala uma coisa dessas, eu acho que ele se entusiasmou ali e talvez tenha falado, inclusive, o que ele já pensava, não importa. A gente claramente pode falar que este governo de Israel tem como objetivo limpar Gaza de palestinos. Eu não acho que isso seja possível, tá? Independentemente da intenção, eu não acho que vai acontecer. Mas é óbvio que a vida ficou muito, muito, muito pior por uma quantidade de pessoas que já viviam uma vida que era muito ruim, que era muito dura em Gaza. Eu acho que o que acontece aqui no Brasil é o seguinte. Eu acho que a gente tem um problema de linguagem, tá? E esse problema de linguagem leva muitas pessoas a fazerem afirmações que batem em ouvidos distintos como de formas diferentes. O meu problema aqui é com o termo genocídio, tá? Legalmente você pode definir genocídio com a expulsão de 10 pessoas que vivem numa vila de 10 pessoas e que viviam lá ancestralmente. Isso é um genocídio e 10 pessoas foram simplesmente expulsas. E você pode dizer que aquilo legalmente você pode definir aquilo como genocídio. Isso se torna um problema quando você usa o termo genocídio para designar a expulsão de 10 pessoas de uma vila e o Holocausto. Porque são coisas muito diferentes. Vamos combinar que Gaza não são 10 pessoas, né? Não são 10 pessoas, são dezenas de milhares de pessoas. São 60 pessoas, em média, mortas por dia. Não, são dezenas de milhares de pessoas, está tudo certo. Eu não estou fazendo essa comparação. Até agora. E é muito difícil a gente fazer essas comparações, só que eu acho que a gente precisa passar por essa conversa, porque pode parecer uma conversa muito cínica em certos aspectos, mas eu acho que é importante a gente ter a dimensão das coisas. O Holocausto matou 60% dos ashkenazitas, 60% dos judeus da Europa, 40% dos judeus do mundo. Foi só em 2019 e 2020 que a população judaica voltou a ser aquela que era em 1932.
33, quando Hitler chegou ao governo da Alemanha. Aquilo aquilo foi uma política fria, racional, de extermínio de uma determinada população. Eles começaram na segunda metade de 1942, se eles tivessem começado um ano antes, se a guerra tivesse durado mais um ano, eles tinham conseguido matar todos os judeus, ou quase todos os judeus da Europa. Não é algo nesta proporção que está acontecendo em Gaza. Deixa eu pegar um ponto aqui. Eu sempre tento evitar termos, e eu acho que tem atrapalhado muito. Sim. Os termos de lado a lado, tá? Assim, acho que tem atrapalhado muito, porque tem um lado, eu entendo que tem dor dos dois lados, tem sofrimento, tem uma indignação. Uhum. Então aqui pode, ali não pode. Não, é diferente, não é igual. Né? Em vez de discutir o problema, a tragédia, e entender a história e tentar ter empatia pelo outro. Né? Eu sou muito cuidadoso, mais quando escrevo do que quando falo. Né? De evitar. Tem um livro divertido que eu fiz uma resenha, Borges and I, né? Que é uma viagem que o Borges fez para a Escócia. Vou contar uma historinha. Nos anos 70, e tinha um americano que tinha fugido para não ser alistado para o Vietnã. E aí tinha um velho poeta importante, né? St. Andrews, ia receber o Borges, só que enfim, a história é muito legal, a resenha saiu no Valor, mas eu tenho uma história desse poeta que é divertida, porque ele jovem, ele foi ser assessor do Robert Graves. Era uma figura muito complexa, né? Tem um livro bacana sobre mitos gregos, tem outros. Eles estavam fazendo uma tradução e aí o Alistair, né, o poeta, ele fazia a tradução à noite, e aí de manhã vinha Robert Graves revisar a tradução. E ele falou que ele ficava muito irritado. Ele ficava atrás do Robert Graves e ele saia riscando tudo. Ele falava assim: se você usa adjetivo, você não tem um substantivo correto. Se você usa advérbio, você não sabe qual é o verbo certo. Eu tenho como regra para a escrita: não vou usar adjetivo, não vou usar advérbio. E vou ser muito cuidadoso, porque eu quero discutir os fatos, o problema, qual pode ser o encaminhamento. Eu não quero ganhar a batalha, né, do trompete, né, da gritaria. Né? A gritaria, ela termina com o debate. Né? E sem debate, a gente não consegue entender com cuidado o problema, né, os dilemas que existem, e torna quase que inviável a empatia pelo outro. Eu concordo inteiramente com isso, e eu acho que a gente está tentando fazer isso aqui. Mas por que eu trouxe essa questão do genocídio e do Holocausto? A fala do Lula na África, os judeus estão fazendo com os palestinos o que Hitler fez com os judeus, isso não é verdade. Não tem qualquer comparação. Isso vem da confusão que a palavra genocídio traz. Ela é mal definida. Ela é mal definida. E aí, a partir daí, você pegou toda a comunidade judaica do Brasil e imediatamente botou ela do tipo: este governo é um governo de esquerda, nós somos contra as pessoas de esquerda. Você forçou uma identificação imediata que eu acho que travou qualquer possibilidade de diálogo. Mas, Pedro, aí não tem surpresa, né? Quer dizer, tem uma coisa meio panfletária, né? E eu acho que parte da esquerda fez muito mal pro debate. Eu também acho. Entrou de maneira desinformada, com palavras de ordem, como é usual. Né? Você quer derrotar o outro, você quer falar para a militância. A direita é igual, tá? Tá claro. Quer falar para a militância, quer ter palavras de ordem. E você fala assim: você sabe o que aconteceu? Você entende? Né? Você entende a tragédia do povo palestino? Né? Você conhece qual é a história do Nakba, da expulsão, de que é a Zona C na Cisjordânia, das cidades muradas, né? Os checkpoints. Você conhece a história do povo judeu? Né?
Você gastou 10 minutos, 15 minutos, vai que seja, estudando qual é a história, né? Não, é tudo coisa panfletária, né? E no fundo é para ter palavras de ordem, para subir num palanque e agradar a militância. De novo, isso vale para a esquerda e para a direita no Brasil. Né? E acho que isso tem sido muito ruim na nossa política. Não só aqui, não só nesse tema. E não precisa ser assim. Né? Eu gravei uma entrevista com o Gerson Kelman, né? Outro dia. Para o Brasil Journal, eu assisti, muito boa. Olha, a gente tem. Se você olhar no detalhe, as nossas diferenças não são grandes. Né? Ele entende o sofrimento do povo palestino. Ele concorda que Netanyahu passou do limite. Eu entendo a dor do povo judeu. Né? Eu fui criado numa cultura que admirava a cultura judaica. Muito próximo, né? Vários amigos, e estudei muito. Né? Nós dois também. A gente já conversou muito sobre o assunto. As nossas diferenças não são. Não são grandes. Né? Aliás, eu acho que são muito mais uma questão de ênfase de um lado, de outro, claro. Pontos. Né? E eu acho que tem uma dificuldade. Aí eu acho que talvez seja uma diferença. Né? Talvez. Eu reconheço a tragédia. Né? É uma tragédia. Não consigo nem dar nome para isso. Né? Do povo judeu. Né? Eu acho que falta um pouco de reconhecimento sobre a tragédia do povo palestino. Né? Isso, não falta. Se você está falando do Nakba, eu vou te explicar o que eu considero, como é que eu entendo o Nakba. Tá bom. E aí você pontua onde você acha que cabe pontuar. Deixa eu começar, porque eu não acho que seja uma bobagem, de 10 mil anos atrás na Revolução Agrícola, porque é uma coisa que a gente estava conversando outro dia, e é uma das coisas que eu cito no doc que a gente fez para o streaming do meio, porque é uma informação muito interessante. Jericó é a cidade povoada ininterruptamente há mais tempo na história humana. Quer dizer, literalmente, aquele lugar é o lugar onde a gente sedentarizou, onde a gente começou a plantar. E o povo que vivia lá era o povo cananeu. Judeus e palestinos, todos os judeus e todos os palestinos são os descendentes dos cananeus. Quer dizer, literalmente a gente está falando de dois povos que pertencem àquele lugar. E é muito interessante quando você olha para a história, inclusive 6 mil anos atrás, é curioso como os dois povos, de certa forma, estão sempre olhando para aquele lugar. Nós pertencemos àquele lugar e aqueles sujeitos não. Isso é uma invenção recente. Então diga. Isso é uma invenção recente. Porque eu acho que até 1900, judeus, palestinos, judeus que se consideram palestinos, todas as variantes daquela região, todo mundo era primo. Não, sim. Mas você vê, por exemplo, se você vai para o Novo Testamento, a maneira como os judeus estão olhando para os samaritanos. Entendeu? Isso é uma gente esquisita. Isso é uma gente que é o inimigo. Isso aí acontece dentro da cultura judaica. Você tem razão. No Velho Testamento isso é muito presente. No Novo Testamento também. Isso, né? Exatamente. As diversas versões do judaísmo. Né? Claro. Mas o meu ponto é assim, foi engraçado, porque a gente sabe que tem, nas escavações arqueológicas, elementos da cultura judaica, o quê? 3.000, 3.500 anos. Até 6, 7 anos. Antes de Cristo. Tá bom. Falando antes de Cristo. Tá? A gente sabe disso. Sim. Né? Você consegue, nas escavações, você descobre. Né? Porque é engraçado, as cidades são construídas umas sobre as outras. Então a gente sabe que o que veio a ser o povo judeu estava ali, sei lá, 3.500 anos antes de Cristo. Né? Sim. Aí foi engraçado, para a gente ver como é que está o nível da polarização. Eu estava entrevistando uma egiptóloga, a gente até conversou sobre isso, né? E a gente está falando sobre uma história muito peculiar, porque é Akenaton, o surgimento do monoteísmo, a tese torta do Freud, que não para de pé,
né? Ela fez escavações em Amarna, que foi a capital inventada por esse deus esse faraó que defendia um único Deus. E no meio do caminho a gente faz um comentário simples, né? Que é uma coisa que qualquer um que estudou arqueologia, né? Eu sei disso há 30 anos, né? Não houve êxodo dos judeus do Egito. Não, aquela é uma fábula. E é engraçado que muitos amigos íntimos, pessoas sensatas, pessoas não tão próximas e sensatas, leram aquilo como negando o direito que os judeus não teriam estado naquela região, né? Na região do Levante, vamos ao termo, né? Neutro. Né? Então estaria desqualificando. É o contrário. Assim, é tão torto o argumento. Não, estou dizendo o seguinte: não saíram de lá, tá? Estavam lá desde sempre. Estavam lá desde sempre. O argumento que eu estou fazendo é o contrário. Né? Eles não saíram. Inclusive no Freud, Moisés é um egípcio. A tese do Freud. Não. Gênios podem errar às vezes. Ele errou bastante. Né? Mas assim, não é que. Ao dizer que não teve o êxodo, você não está dizendo... E vamos combinar, centenas de milhares de pessoas, 40 anos no deserto, né, chegando numa região, ia ter evidência arqueológica para tudo quanto é lado. Você não demora tanto assim para atravessar o Sinai. Não, mas aí foi e o que eu fiquei refletindo depois porque a conclusão do que eu disse, do que a gente conversou naquela entrevista, e aquele trechinho bobo, né, viralizou, deu confusão, dizia exatamente o contrário de como as pessoas leram. Né? Mas isso mostra, quer dizer, as pessoas têm uma narrativa já pronta na cabeça, e em vez de conseguir ouvir, né, se tem um mito da Bíblia, né, vamos combinar que, né, toda religião tem, então está desqualificando. Né? E quando a conclusão era exatamente a inversa, era para reforçar a existência de judeus naquela. Eu conversei, enfim, alguns quiseram falar comigo, eu conversei, enfim, e a conversa ficou bacana, outros não, mas eu acho que isso reflete a forma como a emoção está dominando a razão. Claro. E a gente não vai discordar disso. A Tanar, que são os primeiros livros do Velho Testamento, ela foi consolidada no período do cativeiro na Babilônia, que esse sim aconteceu. E essa história do Êxodo, ela é essencialmente uma metáfora que eles escrevem na Babilônia, quando de fato estão em cativeiro. Mas é do outro lado, né? É do Iraque, não é no Egito, né? De fato eles tinham saído, não eram tantos assim, né? Não eram tantos assim, mas era toda elite, né? Toda a nobreza, os escribas, os sábios, né? Toda a elite judaica da Judéia foi. Mas era uma época com uma população muito menor. Muito menor, claro. Mas como é toda elite e como era a turma que escrevia e que deixava o registro, um monte de coisas acontecem ali. Eles consolidam o monoteísmo do judaísmo ali. E eles vêm com esses escritos, e eles vêm com esse mito, que é uma metáfora porque eles estavam vivendo na Babilônia. E uma esperança, vamos voltar. Isso. Mas isso aí é perfeito. Essas partes da história a gente conhece. Né? Agora, né, sobretudo o Velho Testamento, mas no Novo também. Né? Como outros livros bíblicos, né? Ou desculpe, de outras religiões, né? Você tem aquela coisa da construção do grandioso, né? Claro. O mágico, né? Você tem que separar o rio, o Mar Vermelho, né? Você vai para os mitos ali perto do Mar do Morto, são muito parecidos, né? Enfim, claro, isso. É claro. Mas primeiro, eu acho que uma coisa que é importante, talvez muita gente não compreenda isso, se você pega ali desde que começam a acontecer as grandes civilizações, né? Egito, Mesopotâmia, tudo mais, depois vem os persas, assírios, sempre aquele lugar, ele quase nunca foi independente. Você tem alguns momentos, uns 200, 300 anos de independência no passado, na antiguidade, mas aquilo é meio que continuadamente são sempre reinos vassalos de grandes impérios. Você tem poucos períodos de independência. Eu acho que ali, mas aí tem que tomar cuidado para a gente não pegar termos que vieram ali depois do século XVIII. Perfeito. Para um movimento completamente diferente. Perfeito. A ideia de reino
era muito mais frágil. Você não tinha reino. Certo. Né? Eram cidades muradas. Eram cidades muradas, algumas com vínculos maiores, né? Mesmo no Egito. Né? O Egito teve... Óbvio que há controvérsias sobre Titas, sobre... Né? Mas o Egito é completamente permeado por entradas e saídas. Né? Você não tinha a ideia do Estado. E a própria ideia de fronteira era uma ideia completamente inexistente. Não tinha. E tinha muita circulação. Iam e saíam. Né? E, aliás, esse né? Eu acho que eu até citei na entrevista com a Thaís, que estudou a Marna, né? E, aliás, esse, inclusive, é o grande ponto do Jerry Diamond, aquele livro... Sim. Absurdamente. É daqueles livros que você começa de um jeito... Guns and Steel? Isso. Você começa, eu li aquele livro e falei assim, caramba! É genial. Assim, as coisas mais geniais que tem. E o ponto dele né, aquela região era uma região sem fronteiras naturais, né, mesma latitude. Então, tudo que era desenvolvido, domesticou um animal, uma planta... Quase tudo que a gente come foi domesticado, né? Não era assim na natureza. Né? Domesticado quer dizer foi transformado por escolha de semente, por mistura de animais, seleção de animais, qual que vai ser reproduzido ou não, enfim. Quase tudo que a gente come foi domesticado. E quase tudo dali da Índia. Né? Mas por isso, quer dizer, você domesticou um animal aqui, como os povos conversam, o animal vai para ali, né? E ele vai sobreviver. Né? Você descobriu uma planta, um alimento aqui, vai para lá. Né? Inclusive os mitos também viajam, né? Que é uma das coisas mais... Por isso que você consistentemente tem passagens da Bíblia que lembram mitos persas, mitos assírios, mitos hititas, aquela coisa que vai toda... E aquilo que permitiu aquele crescimento da região tão impressionante, né? Sei lá, a partir dos anos 2000 a.C. Talvez eu tenha ido muito longe, mas o ponto é, mesmo quando você começa a ter uma organização mais moderna de impérios, como certamente no caso de Roma... Roma é outra história. O ponto que eu queria fazer é, você vê, Roma, depois Bizâncio, depois o Império Árabe, depois o Império Otomano, depois o Império Britânico e o francês, né? São milênios em que aquilo simplesmente é uma terra que nunca é independente. Todos os povos que vivem ali, às vezes são expulsos, às vezes não são, tudo mais, mas aquilo sempre fez parte de grandes impérios, aquilo não tinha. Em 1948... sido a terra independente, a república independente, ou o reino independente de nenhum daqueles povos. Você continuar aí, mas assim, só para... Eu acho que eles não acho que eles não eram independentes. Eram reinos que eventualmente tinham conflitos, eventualmente alguém dava uma pancada no outro. Teve o caso da Babilônia, né, que foi um caso mais brutal. Você tem os relatos das guerras dos faraós, mas não acho que é exatamente independente como a gente pensa hoje. E acho que o primeiro império que a gente conhece de fato é o Império Romano. Aí o jogo é diferente. Certo. Aí eles inventam toda uma burocracia, eles inventam toda... E aí tem todo uma infraestrutura de estradas. E aí de fato tem uma lógica de quem fornece o que para onde. O que você aqui pode falar, o que você não pode falar. Né? A sua religião você pode manter. Mas o conceito de cidadania, né? Aquela coisa de quem é o cidadão romano e quem não é. E que vai se expandindo, né? É isso. Paulo de Tarso, cidadão romano. Acho que aí vai. Eu acho que até então era uma coisa muito misturada. Perfeito. Mas eu acho que para termos modernos, o ponto ao qual eu quero chegar aqui, eu acho que nisso a gente tem consenso, em 1948, quando a ONU dá ordem, tem que nascer 2 países, ela está dando uma ordem para um lugar que nunca havia tido nenhum Estado-nação. Até porque a ideia do Estado-nação, do ponto de vista moderno, é um troço do século XVIII, século XIX. Né? É uma coisa europeia, não é uma coisa... não estou dizendo que seja uma superioridade europeia, é uma inovação europeia, uma maneira que organizam sociedades a partir dali. E todo o final desse colonialismo europeu, porque aí a essa altura é essencialmente um colonialismo europeu, ela é toda muito trágica.
A gente olha muito para... A gente tem olhado muito porque a coisa não se resolveu ainda para Israel e Palestina, mas a quantidade de muçulmanos que foram obrigados a deixar a Índia na formação da Índia para se mudar para o Paquistão, Verdade. a quantidade de gente que morreu ali é na casa do milhão de pessoas que foram obrigadas dos milhões de pessoas que foram obrigadas a deixar, às vezes, gente do sul da Índia teve que atravessar aquele troço inteiro para lá. Você tem coisas similares no Sudão que acontece. Aliás, a migração no Sudão é uma constante desde os anos 40, né? É por causa das múltiplas guerras civis e tudo mais. Então, quando a ONU dá aquela ordem, vão se criar 2 estados aqui, Palestina e Israel, havia uma maioria de palestinos, em comparação com judeus, ainda sem um Estado. A gente não chamava os palestinos ainda de palestinos, mas árabes daquela região. E para você criar aqueles 2 estados, teria que haver algum tipo de remanejamento. Uma turma vem para cá, outra turma vem para cá, e não tem como fazer esse negócio de forma não dolorosa. Porque as pessoas que... isso é uma outra coisa que é importante falar. Aqueles clãs, aquelas pessoas que viviam na Vila Tal, elas não viviam na Vila Tal há 100 anos. Elas viviam na Vila Tal há 1000. Eram povos de muito baixa mobilidade nesse sentido. Então, as raízes são muito profundas com aquela terra. Mas a partir do momento que se decide formar aqueles países, uma turma vem para cá e uma turma vai para lá. E você tem algo entre 700 e 750 mil palestinos que, na guerra de 1947 a 1948, que é a guerra da independência de Israel, que é os países árabes que não tem nada a ver com os palestinos, né? Egito, Arábia Saudita, Iraque, Síria, Líbano, Transjordânia, que não era Jordânia ainda, todo mundo decide invadir, não vai ter Estado judeu aqui. E para surpresa deles, porque eles realmente acharam que eles iam conseguir, acho que para surpresa do mundo, os israelenses ganharam, fundaram o Estado, e aí criaram território em cima do que eles queriam, meio que espólio de guerra. Criaram território e a Palestina não nasceu, como era a ordem da ONU. Só fazer uma ressalva aqui. Tá. Os 750 mil saíram antes de 48. Quer dizer, o processo de expulsão... Teve gente expulsa e teve gente que saiu para voltar. Não, né? mas teve um processo muito... Eu acho que assim, tem um pedaço da história, quer dizer, 1900, 1910, vão chegando imigrantes judeus, né? Já fugiram da Europa. Começa lá pela década de 1890, a primeira aliá. Muito levezinho. Até 1910 acho que não tem grandes conflitos, 15, né? E de repente chega uma quantidade muito grande, né? E aí você pega os censos da Inglaterra, daquela região, né? Então tem uma expulsão muito grande dos palestinos, vamos chamar de palestinos, mas daquela região antes de 48. Né? E aí tinha um receio. Mas até ali tem muita compra de terra também. Tem de tudo. Tem compra de terra, tem expulsão, tem, enfim, coisas mais violentas. Né? De ambas as partes, né, Marcos? Hã? De ambas as partes. De ambas as partes, mas assim, tem um que estava ali, e tem outro que está chegando. E aí você sai fora. Então, na hora que a ONU faz o recorte, aquela região que era ocupada pelos palestinos, né, eles tinham sido expulsos, né? E chegaram, né? E isso, aí eu acho que se soma um segundo fator, né? E óbvio que tinha a revolta dos palestinos expulsos. Né? Claro, né? Claro. Mas foi antes de 48. Aí tem um outro lado, você tem toda a razão, o fim do colonialismo, né? O colonialismo foi um horror, ainda bem que acabou. Mas que desastre que eles fizeram. Né? É um desastre completo. Inventaram o Iraque, né? Aí quem vai ser o rei do Iraque? Um cara da Arábia Saudita. Mas como assim? Não, porque eles não queriam botar os hashemitas no comando de Mecca e Medina. Porque eram sofisticados e tinham medo de... Aí inventa Líbano, Síria... Quer dizer, fizeram uma confusão na saída deles. Não, e vem cá, as diferenças culturais da população da Síria, do Líbano e da Palestina são pequenas. Se a gente fosse criar um país natural,
seria mais natural ser um grande país, Líbano, Síria, Palestina, só que como um pedaço estava com a França e outro pedaço estava com a Inglaterra, decidiu-se criar um troço que é artificial. Não, tudo é artificial. Como na África. Como na África. Como na África, inventaram. Então, e aí você tinha agora aqueles autocratas, né? Tudo bem, o Egito é diferente, né? Egito e Irã, né? São os bichos diferentes. O Irã é árabe, é persa, né? Não, claro, mas eu digo no sentido, naquela região... Isso, mas ali, e assim, nada melhor para um autocrata do que ter um inimigo. Então eu acho que se soma os judeus, os palestinos que foram expulsos antes de 48, que é centenas de milhares, né? O ressentimento da expulsão, assim, como assim? Né? Eu quero voltar para a minha terra. Né? Com os autocratas que falam assim, oba, agora a gente tem... Eu acho que tem dois outros elementos aí, que é, primeiro, no Egito tem a coisa do panarabismo, o nacionalismo panárabe e o desejo de fazer uma grande nação árabe, daquele trabalhismo militarizado egípcio, né, que é parecido com o movimento do Ataturk lá na Turquia, né, que tem uma coisa mesmo política. E tem no Iraque e na Transjordânia os Hashemitas, que são a grande família real descendente do profeta, que os ingleses tinham negado a eles Meca e Medina, que são as duas cidades mais sagradas do Irã. Aí eles olham assim, não, Jerusalém a gente vai ter, porque é a terceira cidade, onde fica a mesquita. Eu acho que tem uma coisa ali... Não é Irã, né? Não, Arábia Saudita, mas eles deram para o Saúde. Os ingleses deram para o Saúde. Deram para o Saúde, é verdade. Que é uma família que não tinha nada a ver com aquilo, né? É isso, fizeram uma... Então os Hashemitas, que são, teoricamente, os herdeiros do profeta, e que deveriam mandar Meca e Medina, se você for um monarquista pelo direito divino, sagrado, etc., e que eram caras muito sofisticados, né? Todo mundo educado em Oxford e Cambridge, né? O Irã sempre foi muito sofisticado, né? O Irã também. Não, super. Mas aí o Irã e Índia e China são as civilizações que nunca pararam de gerar arte e nunca pararam de gerar ciência, né? São aquela coisa que é um outro... Mas nesse mundo árabe, eu acho que tem também esse movimento dos Hashemitas, que é eu quero controlar Jerusalém, já que eu não tenho Meca e Medina. Porque é uma questão mesmo de... É a história da família, né? Que vem desde Maomé. Mas o problema é que eles perdem a guerra. E aí perdem a guerra, não nasce Palestina. E nenhum deles estava preocupado com os palestinos. E aí você tem essa tragédia. Só que tem um aspecto que eu acho que é um problema na maneira como a gente conversa sobre o Nakba. Tem dois aspectos que eu acho que são um problema da maneira como a gente conversa sobre o Nakba. O primeiro é que, em geral, quando se fala sobre o Nakba, todo mundo sabe que houve a expulsão de 750 mil palestinos. E houve. E a gente está falando da expulsão de pessoas que moravam há milhares de anos. Certamente há centenas de anos, em muitos casos milhares de anos no mesmo lugar. E quase nunca se fala do fato de que tem 800 mil judeus que são imediatamente expulsos dos países muçulmanos. Eu concordo. Eu sei que você concorda, mas o ponto que eu estou querendo fazer é: os judeus que estavam no Iraque, eles também estavam no Iraque há 2.500 anos, desde o exílio na Babilônia. Os judeus que foram expulsos da Síria, os judeus que foram expulsos do Egito, a comunidade judaica no Egito estava há mais tempo do que a comunidade no Iraque. Marrocos. Então, você tem 700 mil palestinos que são expulsos e você tem 800 mil pessoas que são expulsas. Essencialmente, a gente está falando dos mesmos números, porque nenhum desses números é preciso. Mas com uma hora de tempo, porque primeiro são expulsos 750 mil judeus. Claro. Para permitir, palestinos. Isso. Para permitir o surgimento do Estado de Israel, né, para receber. E tem um conflito com os árabes. Né? E aí tem uma retaliação e fala assim, então... Tudo bem. Mas o problema é que é o mesmo processo. Um causou o outro, né? Claro, mas a gente está falando aqui, e esse é o segundo ponto que eu quero chegar, eu não estou discutindo da ordem não, você está certíssimo. Tá? O problema é que não se permitiu que a coisa se resolvesse num acordo político. Isso. Que teria sido ideal. Isso. Ia haver dor,
porque ia ser a formação de dois países. O mundo estava se dividindo em Estados-nações, então aquele momento final você tinha que ter os países. Aí tem um segundo ponto, que é o seguinte. Muito rápido, já no início dos anos 50, vários grupos palestinos começam a entender o seguinte, a gente precisa ter uma identidade como povo. Você não usava esse termo palestino para designar os árabes que viviam naquela região do Levante. Você simplesmente usava o genérico árabe. São os árabes. E o termo palestino foi um termo que os ingleses trouxeram depois da Primeira Guerra Mundial. Já que isso aqui vai ser nosso, agora a gente vai usar o nome que os romanos davam, a gente vai chamar de Palestina. E os romanos já davam esse nome, que é a terra dos filisteus, que é um povo europeu que não tem nada a ver com essa turma, né, que são os povos do mar. Já os romanos usavam esse nome para chamar a região Síria-Palestina para negar que os judeus pertenciam àquele lugar. Que era uma coisa assim, a gente vai dar de um povo estrangeiro que chegou aqui o nome para apagar a identidade judaica, isso depois da queda do templo. Eu não acho que os palestinos tenham qualquer coisa a ver com isso, não é isso que eu estou dizendo. Os ingleses adotaram esse nome e aí você precisava criar essa identidade nacional, e a turma que depois vai formar o LP começa a usar esse termo, nós somos o povo palestino. E a maneira como eles... E aquilo fazia sentido nos anos 50. A maneira como você consolida a ideia de nós somos um povo, e se você não consolida essa ideia nós somos um povo, e eles são mesmo, claro que são, mas você tinha que consolidar naquela região. A gente é um povo que pertence a este lugar aqui. E a partir do momento que você vai construir isso, você constrói essa identidade em cima da ideia da chave que você quer recuperar, do direito do retorno. E quando você consolida a ideia do povo palestino no entorno do direito do retorno, como é que você consegue negociar a criação de dois estados se a condição que você está estabelecendo é que eu quero voltar a ocupar a terra do seu estado? O motivo pelo qual eu falei dos paquistaneses, poderia ter falado de Bangladesh, poderia estar falando de sudaneses, e poderia estar falando de inúmeros povos ali, entre a África, a Ásia e até a Ásia Central. Todos, de alguma forma, ao longo das décadas, se assentaram. E se assentaram no entorno de algum tipo de identidade. Os paquistaneses hoje são paquistaneses. Você vai se assentando. A gente precisa conseguir ter uma conversa sem o direito de retorno. Não porque o direito de retorno não seja justo, mas porque o direito de retorno inviabiliza a conversa para a criação da Palestina. Mas, Pedro, eu concordo que tem essa fantasia, tem esse desejo. Agora, o quanto que isso é mais simbólico e o quanto que isso também é utilizado por Israel para inviabilizar a conversa. É um simbolismo. É um simbolismo. Né? E está no imaginário. Né? Mas não é algo real. E acho que depois de 67, né, acho que tanto dos anos 50 quanto depois de 67... 67, que é a Guerra dos 6 Dias, em que novamente há uma tentativa de invasão. Israel toma a Cisjordânia da Jordânia, toma o Sinai e Gaza do Egito. Preventivamente. Israel que fez o ataque, mas isso. Eles iam atacar. Não, tudo bem, mas eu não estou dizendo o seguinte, não atacaram, né? Não. Agora sim. Mas o Egito botou todos os aviões dele. O Egito, tá? O Egito. Não vamos misturar, né? Agora, vamos combinar que depois de 48, acho que aí somam-se duas coisas. Quer dizer, tem Israel querendo proteger o seu Estado, né? E a questão da segurança, né? Evitar o ataque. Tem as teocracias ao redor, que tem Israel como inimigo. No meio do caminho, tem os palestinos, em condições de vida degradantes. Certo. Ninguém vai imaginar que vão fazer grandes coisas ali, né? Degradantes.
Também não vamos imaginar que não vai gerar revolta a maneira como eles viviam. Eles estavam esmagados aqui. Depois de 67, a coisa fica pior. Né? Tem uma destruição da região. Né? De novo, eles esmagados no meio. E Israel vê aquela região da Palestina como assim, esse aqui é o caminho por onde alguém vai invadir. Ou vem o Egito ali por Gaza, né? Ou vem os outros por ali. Então eu vou botar toda a proteção possível nessa região. Tem os palestinos, bom, isso aqui não é um problema nosso. Aqui, os árabes que resolvam. Como assim? Né? O que viabiliza aquela região desenvolver escolas, uma vida. Né? Inclusive, eu comentei, né, numa das entrevistas, acho que foi com o Gerson Kelman, né, aquele documentário israelense, The Gatekeepers, né, com os chefes do Shin Bet, né, vários desde lá. E eles falaram assim, olha, Tel Aviv não dá, a gente negociou aqui, a gente fez vários acordos aqui para tentar chegar a uma solução. Isso o chefe do Shin Bet, né? Que é a Polícia Federal israelense. Que tem uma parte que tem uma parte que é um serviço secreto também, né? E é responsável pela inteligência, pela segurança interna. Isso. Né? E eles falaram assim, Tel Aviv não queria saber, não era tema para eles. Né? Então ficou aquela ocupação, né? Eles viraram, no fundo, a zona de proteção, né? E a gente vai fazer o que tiver que fazer nessa região para isso. Oslo, né? É uma grande derrota para os palestinos. Grande derrota. Né? Por que você acha? A Zona C, quer dizer, a maior parte da região. Mas você entende que aquilo. O Marcos está falando, acho que é importante a gente traduzir um pouco boa, verdade. As conversas. O Acordo de Oslo é aquele acordo que tem a célebre imagem de Yitzhak Rabin com a Yasser Arafat apertando as mãos com Bill Clinton de papaizão atrás, né? E a partir dali você dá alguma possibilidade de autogestão para os palestinos da Cisjordânia e de Gaza, só que o território é dividido em 3 áreas, área A, área B, área C. A área C é uma área que é a área mais próxima das fronteiras de Israel, em que Israel faz o que quiser. B é uma coisa intermediária, e a área A essas são as cidades, são as únicas áreas nas quais, de fato, a autoridade palestina tinha total controle. Está certo, isso. Não, eu fiquei emocionado com Oslo. Eu fiquei muito. Eu fiquei muito emocionado. Né? Eu fiquei muito emocionado. Pô, será que vai conseguir, né? E o Clinton conseguiu em vários lugares. O Clinton foi fundamental em várias negociações de paz. A Irlanda, né? O cara é um gênio. O cara é um gênio. Né? E olha, eu não vou criar mais polêmica aqui. É o grande presidente americano da segunda metade do século XX. Né? Eu concordo. Eu concordo. Menor, assim. Eu concordo. Ele arrumou as contas públicas, botou a casa em ordem. Eu concordo com tudo isso. Enfrentou os republicanos, né, no shutdown, né, e enfrentou a crise do México. Do Truman para cá. Do Truman para cá, não, do Truman para o século XX. Isso aí eu topo. 46, né? O Roosevelt morre em 46. Isso. Eu topo. Eu tenho visões ambíguas sobre o Franklin Roosevelt, mas essa é outra conversa. Né? É uma figura complexa. Né? Eu também acho, eu tenho um lado autoritário, mas os nazistas não ganharam por causa dele. Eu acho que o Churchill tem um papel fundamental. O Stalin também tem. O Stalin também tem. Mas o Stalin é um país gigantesco. A gente está se perdendo. Ele vai voltar. Né? E o Churchill é uma ilha ali, sendo bombardeada, e ele não dourava a pílula. Não dourava a pílula. Mas enfim, vamos voltar aqui para não perder o voto. Mas aí, acho que ali teve vários momentos. O assassinato do Rabin, eu acho que foi uma tragédia. Os extremistas não queriam o acordo. Né? Não. Não queriam um acordo de lado a lado. Né? Teve a tentativa nos anos 2000 de chegar a uma solução. Os palestinos aceitavam a fronteira 67. E eu acho a coisa da chave do retorno, da chave da casa, é uma coisa simbólica. Não deveria ser um tema que criasse empecilho. Eu acho que é mais uma desculpa do que coisa. Agora, a vida na Zona C, que era a maior região da Cisjordânia, 2 componentes, para quem não sabe. Totalmente murada, as cidades são muradas,
tem estrada para judeu, estrada para palestino, checkpoints, e o palestino com frequência fala assim, não, você não vai entrar. Você não vai entrar, né? Não tem trabalho, não tem escola, né? Vamos combinar? É um caldeirão de cultura. Isso é a Cisjordânia, do outro lado. Né? Que é onde a vida é melhor para os palestinos. Olha... Comparado com Gaza? Ah, não. Gaza mas na Zona C é um horror. Eu sei. É uma tragédia. Eu só tô... As crianças não estudam, aí viram adultos, os filhos não podem estudar, você não pode empreender um negócio, você é submetido a humilhações. A gente não pode descontar aí um alto grau de responsabilidade de Mahmoud Abbas também, né? E da corrupção do Fatah. Não, mas ele está na Zona A. Estou falando da Zona C, que é a ocupação israelense. Tá. Né? É que você vai andar de uma cidade para outra, você não pode. Não, você não pode. Você não pode circular. Você não pode andar. Como assim não pode andar? Não pode andar. Tá. Escola tem? Não. Mas é ocupação israelense. E o segundo aspecto, que aí eu acho que aí é de verdade, não é simbólico, são os colonos que ocupam, né, e que isso vem de décadas, que eles continuam o processo. O movimento começa forte nos anos 70. Isso, então. Estão falando de 50 anos. Que entram na Cisjordânia, que em princípio, se você quer uma solução em 2 estados, deveria ser preservada para os palestinos. Continuam a entrar grupos de colonos que expulsam os palestinos da sua casa. Sim. Então, o Nakba continua, né? Numa escala menor, mas continua. Né? A dor que gera, né, esse processo não pode ser desconsiderada. Até hoje, continuam colonos chegando na Cisjordânia. Não estou falando de depois de 7 de outubro, estou falando dos anos 80, 90, quando Israel tentou, né, pelo menos um grupo de Israel, tentou começar a construir uma solução junto com um grupo de palestinos, né, e os colonos continuavam chegando. É isso. Não tenho objeções aqui. Deixa eu tentar argumentar pelo outro lado. Certo. Tá? O acordo de Oslo foi feito dessa forma porque a ideia, inclusive na cabeça do Clinton, é de que ele conseguiria a criação do Estado da Palestina ainda no mandato dele. E ele termina a presidência sentado numa mesa com o Ehud Barak e Yasser Arafat tentando. O George W. Bush já com data para tomar posse e o Clinton está lá em Camp David tentando construir esse acordo. O Barak chega a fazer uma proposta para o Yasser Arafat e o Arafat não dá uma resposta. O Barak apresentou um plano, olha, isso aqui é o que eu considero que podem ser as fronteiras da Palestina. Eu não estou dizendo que o Arafat tinha que aceitar, mas o natural numa conversa dessas discordo, eu acho que tem que ter isso, tem que ter aquilo outro, e você vai se aproximando de um acordo. Só que o que aconteceu ali, uma vez eu comentei isso com você, uma vez eu entrevistei o Clinton o Clinton já é ex-presidente, eu estava no Globo, e quando terminou a entrevista era sobre relação Brasil-Estados Unidos, tal, que é quando o jornalista brasileiro, quando entrevista a presidente americana para falar sobre relação com o Brasil. Mas quando terminou, presidente, Me conta aí. Me conta aqui, o que aconteceu em Camp David? Porque era a única coisa que eu queria perguntar para ele, tipo... E a tese dele, e não quer dizer que seja verdade, que ele acredite nisso, e em ele acreditando isso, não quer dizer que ele esteja certo. Mas o que ele me falou, e é o que eu ouço de vários diplomatas que tiveram envolvidos no acordo, é o que a maior parte dos depoimentos de quem estava lá passa, é que o Arafat não tinha coragem de chegar para os palestinos e ser o líder que falou não tem retorno. Esse é o depoimento que tem. Não houve uma resposta para a oferta do Ehud Barak. E aí você tem a explosão da segunda intifada. Ariel Sharon subiu na esplanada das mesquitas
num ato de provocação, um cara que era percebido na época como da direita dura de Israel. Hoje sabemos que existem direitas piores em Israel. Hoje ele passaria como moderado. Não, Ariel Sharon seria ponderadíssimo. Inacreditavelmente, né? Mas o Sharon faz uma provocação. É claro que sempre tem os radicais dos dois lados fazendo provocações e tentando implodir conversas. Mas estoura a segunda intifada. A primeira intifada tinha sido um menino jogando pedra em soldado israelense. A segunda intifada é bomba explodindo em boate, bomba explodindo em ônibus, bomba explodindo em ponto de ônibus. A segunda intifada é muito traumática dentro de Israel. Porque durante alguns meses a população israelense realmente vive com medo de levar os filhos para a escola, com medo de sair, com medo de qualquer lugar podia explodir a qualquer momento. O muro resolve isso. Eu não estou dizendo que seja uma boa solução. Eu não estou dizendo que não seja crudelíssimo com os palestinos. Eu estou dizendo que os muros ao redor da Cisjordânia resolveram isso. Deixa eu fazer aqui 2 pontos aqui. Eu já ouvi esse relato, tá? Dessa tentativa de acordo, né? E da dor do Bill Clinton de não ter conseguido. Ele queria muito, porque ele achava que isso ia ser a coisa pela qual ele ia ser lembrado. Ele vai ser lembrado por muita coisa. Eu sei, eu também concordo com você, a gente concorda sobre ele. Agora, mas ele achava que aquilo era tipo a maneira que ele coroava uma presidência de imenso sucesso. Eu acho que eu volto ao meu ponto. Eu acho que a coisa da chave do retorno é uma coisa simbólica para os dois lados. Ela não é real. Ela não é. Ela é um símbolo. Ela é um símbolo. Tá? Mas ela vira um obstáculo para os dois lados. Olha, você tem que abrir mão disso. Eu não consigo abrir mão disso. Né? Isso é um desejo. Isso é um tema permanente. Né? E pode ficar como um símbolo. Né? Símbolos não precisam virar ação. Então o que você está dizendo é que você acha que pode haver um acordo de paz em que simplesmente não se fala sobre não o se direito fala de retorno. E mantém lá. Israel não exige o fim do direito de retorno e os palestinos não exigem o retorno. Isso. E para. E continuam ali com a chave... Com a chave no peito, pendurada aqui, a chave aqui, o sonho. E quando fala, meu filho, porque era a nossa terra, né? Era assim. Eu acho que o símbolo, né, é uma dor para um lado palestino, é uma ameaça para o lado israelense, não é real. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto não fizeram só o muro ao redor. Eu entendo a segunda intifada. Eu sofria muito com a segunda intifada. Né? Eu via aquelas bombas, as pessoas morrendo. Né? De novo, eu tenho muitos amigos israelenses, né? Muitos amigos, e judeus. Né? Mas não muraram só isso. Eles muraram as cidades longe de Jerusalém. Aí vira cruel. O que eu falo é que nem a reação do 7 de outubro. Tem uma reação inicial, né? Você pode, enfim, eu acho que quase todo mundo diz assim, olha, é compreensível, é totalmente, né? E eu acho que eu faria, né? Mesma coisa. Né? Tem a reação inicial. Então o muro ao redor da cidade é razoável, do Estado de Israel. O muro ao redor das cidades e a opressão que se faz, né, que não tem nada a ver com a segunda intifada, aí é cruel. Quer dizer, é o seguinte, olha, sabe o que mais? Eu sei lá, se vai ter uma coisa da cidade A para a cidade B, mas tem um povo aqui, né? A gente quer fazer um Estado, vamos ajudar a ter escola, a ter estrada, né? A ter saneamento, né? A ter comércio, a ter empreendedores. Né? Não, né? Você transforma aquilo em cativeiro, na Zona C. Israel tem um problema, todos os países têm, todas as democracias têm, que você tem uma direita radicalizada. Essa direita, ela começa aqui, aí eu estou falando não do movimento dos ultra-religiosos, eu estou falando do movimento que eles chamam de os sionistas nacionalistas, que é a turma dos assentamentos, são os colonos, né? Os settlements, como o pessoal fala em inglês e tal, que é um movimento que começa lentamente a partir dos anos 70, a partir da guerra do Yom Kippur, que é uma turma que começa a dizer, se o governo não está
ocupando essa terra, a gente precisa... É a turma do Eretz Israel, né? É a grande Israel. Vamos ocupar os territórios de Israel e Judá. O pessoal chama de Samaria, né? Aquela coisa ali é uma turma que é religiosa, mas é mais essencialmente laica. Eles são religiosos no sentido de que são tementes a Deus, andam com as kippot e tudo mais, mas eles não são ultra-religiosos, eles não necessariamente celebram Shabat e tudo mais. É uma turma que precisamos ocupar a grande terra dos judeus. E esse é o pior movimento político de Israel, no sentido do mais radical. E é a turma que está ali ativamente o tempo todo sabotando qualquer processo de paz. Essa turma é uma turma que muitos deles são, não todos, mas muitos deles, eles começam, na verdade, como um movimento de ashkenazitas radicalizados, mas hoje a maior parte deles são Mizraim, que são os judeus orientais, né? Que é a turma que vem do norte da África e que vem do Oriente Médio. E que quando chegam em Israel, né, no final dos anos 40 e início dos anos 50, são muito hostilizados, e o racismo interno de Israel entre judeus é contra eles. Eles são essa gente inferior, tal. Nós viemos da Europa com diplomas, somos astrofísicos, somos jornalistas, somos advogados, somos economistas, somos todo mundo com diplomas de grandes universidades, e vem aquela turma que vinham de estruturas sociais patriarcais, tal, pré-iluminismo, aquela coisa ali. Eles se ressentem, um ressentimento dessa turma de ter sido visto como... Todo país tem aquela turma que você vê como os inferiores, né? Que você tem um preconceito como... E eles são essa galera. É um ressentimento imenso que existe contra o se perceber não aceito completamente como alguém do seu país. E eles não escolheram ir para Israel, né? É diferente da turma que veio da Europa que escolheu. A gente não quer mais Europa. Isso aqui é um pesadelo, não deu certo. A experiência judaica, a gente já não queria sair, fomos expulsos pelos romanos, agora a gente quer ficar aqui. Nos anos 90, logo após o Acordo de Oslo, o Netanyahu está surgindo politicamente, se consolidando politicamente, e ele começa a explorar o ressentimento dessa turma para montar uma base política. É em cima da incitação ao ódio, esse acordo de paz não vai dar certo, esse negócio não tem como dar certo, os palestinos querem a nossa morte, precisamos... e aí os nacionalistas falam, então queremos ocupar... Netanyahu botava pilha em tudo isso. Quando um deles, eu estou entre as pessoas que diz, quando um deles matou Yitzhak Rabin, eu ponho grande parte da responsabilidade no Netanyahu, porque ele estava incitando esse tipo de violência. E esse troço continua sendo incitado. Agora, àquela altura, o que a sociedade israelense tinha comprado era a ideia de a gente precisa fazer o acordo de paz. A maneira da gente conseguir... a gente vive em insegurança desde que o país de Israel nasceu, a gente vive se defendendo desde que o país de Israel nasceu. Tem uma hora que cansa. Vamos trabalhar para... O Rabin vende esse negócio, ele consegue vender esse negócio. E uma das maneiras, e um dos motivos pelos quais eu acho que o Arafat e o Rabin são grandes líderes, é porque os dois são guerreiros, que estavam em guerra um com o outro, que dedicam ambos suas vidas à guerra um com o outro, e tem a grandeza, porque você precisa às vezes ser o cara que estava fazendo guerra, para ser o cara que tem autoridade para se virar e falar, vamos fazer as pazes. Vamos chegar a algum tipo de acordo? Então o Rabin é assassinado, o Netanyahu tem a sua primeira eleição, ele cai rápido, o Barak entra, não acontece o acordo de paz, porque os palestinos não dão uma resposta. Tem a segunda intifada, o Sharon entra, era um radical, tira Israel de Gaza, tira os colonos, inclusive, de Gaza. Vem Ehud Olmert, também de direita. O Olmert faz uma segunda proposta de paz. Claro, estão acontecendo assentamentos, as cidades já estão muradas, Yasser Arafat já havia morrido nessa altura, Mahmoud Abbas estava no comando da autoridade palestina, e de novo
Não tem uma resposta, Marcos. E quando não tem uma resposta ali, o que bate na sociedade israelense é eles não querem a paz. Eles não querem o país palestino. Eu não estou dizendo que estão certos. A maneira como isso foi ouvido em Israel é porque você não dá nenhuma resposta, você não diz o que você acha que tem de errado. Aí, o que acontece? Chega o Netanyahu e fala: eu estou dizendo o tempo todo que esses caras não querem a paz. A gente precisa se preparar para a guerra. Netanyahu sobe, ele forma uma coligação com o pior da direita israelense, porque é sempre uma coligação muito frágil. Isso faz com que o governo dele, que eu vejo mais como um aproveitador, um oportunista, do que qualquer coisa mais ideológica, mas isso vai empurrando cada vez mais o governo dele para a direita, porque ele forma uma base com esses grupos, os religiosos, os ultra-religiosos, e essa turma dos assentamentos, e aí ele se mantém no governo de fazer o que os ultra-religiosos e a turma dos assentamentos quer. E aí você destrói por completo, você corrói todo o diálogo que existia e tudo mais. O ponto que eu estou tentando fazer aqui é: eu não consigo entender por que nem o Abbas nem o Arafat jamais fizeram uma contraproposta. Jamais se viraram falando: olha aqui, as nossas condições para termos um acordo de paz e reconhecer e aceitar um território palestino são essas. Pode ser uma proposta impossível, mas bota alguma coisa em cima da mesa. Eu já disse assim, eu não sei, assim, de novo a gente conhece por pessoas que contaram a história de que vieram. Claro. Né? Então, assim, de novo, eu acho que a questão da chave do... Né? Um dia voltaremos... É um não para Israel e um não palestino. Isso inviabiliza a conversa, né? Acho que nos dois casos. E continuo achando que se conseguisse atravessar algumas gerações, né, feito o acordo, né, virava uma coisa simbólica. O cristão vai ter uma sai cruz, do cordão e bota na parede. Isso, a chave. Assim, e eu acho que mas virou uma coisa simbólica tão importante para os dois lados que inviabilizava a conversa, né? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que é curioso, né? Porque o Netanyahu é um intelectual, o pai dele era um grande intelectual. É um grande historiador. Um historiador reacionário, tá? Não, tudo bem, eu sei disso. Mas é um cara muito inteligente. E o irmão do Netanyahu é um herói, né? Herói, é isso. Agora, o Estado de Israel era muito dividido. A gente sabe, né? Era muito dividido. Você tem a metade oriental, né? E a metade ocidental, com valores muito parecidos, né, com os nossos, e acho que se eu pegar aleatoriamente, né, enfim, ou pelo menos os meus amigos de Israel, daquela região, a gente vai conversar, a divergência vai ser de ênfase, né, não vai ter nada muito... Mas acho que nas letras são 30% da população do país, né? É pequeno. Mas 50% mas você pega as votações, né, para o parlamento, né, israelense, sempre muito apertado. Tem uma minoria religiosa, pequena. Então as coalizões em Israel sempre foram muito frágeis. Muito frágeis. Você depende... Poucos deputados fazem a diferença para ir para um lado e para o outro. No início ali, David Ben-Gurion, Golda Meir... Aí é outra história. No período trabalhista, da formação do Estado, os trabalhistas têm uma... Vamos combinar que a Golda Meir, assim, engraçado que quando eu era garoto eu tinha admiração pela Golda Meir. Eu tenho menos hoje. Né? Eu tenho muita pelo Ben-Gurion. Eu acho que ele fez um troço bem inacreditável. Qualquer país que nasce gostaria de ter um Ben-Gurion no comando. A história dele foi impressionante. Mas, e aí, o Netanyahu, você vê as declarações dos ministros, não sei nem como chamar aquilo de direita, né? Aquilo tá... E que falam abertamente, né? De expulsar, exterminar os palestinos, né? Assim, você pega as falas. Estão saindo vários trabalhos agora com as falas deles, né? É a mesma coisa que o Hamas, são genocidas.
como eles estão num governo estabelecido, eles, se fossem invertidos, eles iam ser terroristas. Ah, sim. Aliás, o Ben-Gvir era. O Ben-Gvir era. Não, e aí o Netanyahu, né, já tinha processo de corrupção. Tentou mexer na Suprema Corte e a sociedade disse não. Né? Ia ser processado. Né? Ele vai ser processado no vai ser momento processado. que sair do no governo. momento que sair. E na hora, se ele sai, se ele perde o apoio daquela ultra extrema direita, ele cai. Ele né? desmonta o governo. Assim, a quantidade de processos que ele tem, né, é impressionante. Né? Em todos os lados. Em todos os lados. Isso leva ainda a uma radicalização ainda maior, né, do processo da tragédia de Gaza. Né? O que você acha que... O governo de Israel não tem um projeto para o que acontece em Gaza quando eles deixarem a guerra? Não, eles já foram claros. Assim, mas eles, assim, os palestinos têm que sair do norte de Gaza, vão embora. Vocês vão ficar aqui. Não é uma coisa que eu acho que seja viável, tá? Olha, o nível de destruição lá está inacreditável. De novo, 60 pessoas morrem por dia. Você não está bombardeando túnel, você está bombardeando bar que não tem túnel embaixo, né, e matando 20 pessoas. Né? Isso foi ontem, tá? Ontem. Você está destruindo moradias. Né? A ideia ali... Você sabia que a cidade de Gaza é mais antiga que Jerusalém? Não sabia. É mais antiga que Jerusalém. Ocupada há muito tempo. Há muito tempo. Bom, muito tempo. Aquela região é ocupada há muito tempo. Não, sim, claro. Mas nem todas as cidades. Tel Aviv é uma cidade nova. Não, Tel Aviv mas Gaza é mais antiga que Jerusalém. Foi uma cidade egípcia, foi uma cidade de vários povos ali. Não, ali teve troca de gente o tempo todo, né? Ali tem registro arqueológico. Foi durante muito tempo uma cidade filisteia, inclusive, de maioria de filisteus. Foi muitas coisas. Era uma base no mar, né? Pro comércio com a Europa. No tempo da antiguidade. Ali era o lugar do encontro, né? Era o lugar do encontro. Todo mundo passava por ali. Durante muito tempo a grande cidade portuária, né? Naquela região. E, portanto, ligando com o Egito, ligando ali com Grécia, ligando ali com o sul da Itália. Quer dizer, nesse período da antiguidade, eu não consigo acreditar que Gaza cabe por causa disso. Não dá para uma cidade com 7, 8, 9 mil anos a acabar. Mas a região está sendo destruída. Devastada. Está sendo destruída. Eles destruíram um castelo que era do século IX, destruíram uma igreja que era do tempo do Império Bizantino. Uma igreja católica oriental. Isso me lembra a dor que deu... É uma igreja de 2.000 anos quase, sabe? Pedro, isso me lembrou o que eu senti com o Talibã. Que destruiu, né? Nossa, que comparação. Não tem como discordar. Aqueles Budas, né? Aqueles Budas dos museus, as cenas, não pode ter imagem, quebra tudo, destroem coisas de milhares de anos, coisas que... obras de arte da humanidade. Né? Esse castelo mameluco e essa igreja eram as construções mais antigas da cidade de Gaza. O castelo do século VIII, século IX e a igreja anterior ao profeta, né? Do tempo em que o cristianismo estava sendo oficializado como religião do Império Romano. É muito antiga. Muito antiga. Constantino, né? Exatamente. 330, sei lá. A igreja de São Porfírio. E o castelo parece estar inteiramente destruído. Eu não consegui descobrir exatamente qual estado, mas a igreja de São Porfírio foi bombardeada. Tem uma igreja católica apostólica que não foi bombardeada, que foi poupada, mas por alguma razão que... Aí eu não sei realmente se foi um erro ou se foi um dane-se, não houve algum tipo de negociação. Eu não tenho, assim, eu compreendo integralmente
o ataque aos terroristas. 7 de outubro é inaceitável. Você compreende que eles propositalmente, o Hamas propositalmente construía túneis embaixo de escolas, Claro. embaixo de mesquitas, Exatamente. embaixo de Isso, hospitais, isso. e que era uma coisa de propósito mesmo, Claro. e que os principais centros de comunicação, todos os centros relevantes do Hamas eram construídos em lugares propositalmente para se Israel atacasse em algum momento, fosse acusado de crime de guerra. Isso não é uma coisa que... Não, isso eu conheço, a gente sabe disso. Né? Tá. Agora, para que destruir prédios residenciais? Para que destruir monumentos, né, de 1.500 anos? Monumentos da humanidade, né, da nossa história. Quer dizer, e o discurso hoje... Então, primeiro lugar, entendo, de novo, entendo uma ação militar dura contra os terroristas. Né? Assim, Hamas é um grupo terrorista. Né? Teve uma eleição não sei quanto tempo, nunca mais teve outra. 2007. Né? Concordo. Né? De novo, concordo, entendo e acho inteiramente compreensível a reação de Israel para destruir o Hamas. Quando eu me viro para você e falo que a maneira como o Hamas se entranhou na sociedade de Gaza cria imensas dificuldades. O Hamas se entranhou na agência da organização da ONU de refugiados palestinos. De forma que quase que todo o comando da UNRWA era Hamas. Muitos dos jornalistas, hoje em dia todos os jornalistas em Gaza são palestinos. Estrangeiro não pode entrar em Gaza. Não existe nenhuma condição de segurança para... Então, jornalistas estrangeiros não entram em Gaza há bastante tempo. Então, os jornalistas que estão lá em Gaza hoje ou são do Hamas, ou são simpatizantes do Hamas, ou estão numa situação tal que ou eles fazem exatamente o que o Hamas quer, ou a vida deles e das suas famílias, todo mundo está em risco. Uma das dificuldades que eu acho que a gente tem de construir uma avaliação a respeito do que acontece em Gaza hoje é que o Hamas está meio que por toda parte. Então, todo o fluxo de informações, toda a construção... Eu não estou botando em dúvida o número de 60 mil mortos, não, 65 mil mortos, que é um número que vai aumentando. Não estou não, porque parece muito crível, com todas as imagens que a gente vê. E talvez exista uma mentira ali na proporção de militares do Hamas dentre esses mortos. Mas é o quê? 20%? 30%? A maior parte das pessoas são civis. Mas você concorda que existe uma dificuldade profunda de... Eu não concordo. Concordo. Vou fazer 2 pontos aqui. Em primeiro lugar, eu concordo. Tá? Segundo, eu acho que a dificuldade de acertar a Cisjordânia, né, fortaleceu o Hamas. Tá? Fortaleceu o Hamas. Olha, não dá para fazer uma conversa do outro lado, não dá para conversar. Olha como é que estão vivendo. A Cisjordânia não era para ser um Estado palestino. Olha como é que vive... E o Netanyahu faz de propósito. Né? Fez de propósito. E olha, continua expulsando o palestino das terras que eles aceitaram, que teve acordo internacional, que seriam dos palestinos. Continuaram expulsando. Olha como vivem as pessoas. Né? Tem troca de informação. Né? E o Hamas fala, olha, tá vendo, gente? Não vem me questionar. Né? Olha como é que é. Também não são confiáveis. Né? Não confia neles, não. Esse é o primeiro ponto da história. O segundo estão atacando prédios residenciais. Sim. Não tem túnel embaixo para residencial. Né? Terceiro, o governo de Israel já disse claramente, olha, não estão atrás do Hamas. O discurso oficial é... Todo comando do Hamas... O que as pessoas comentavam que seria o discurso. Né? Todo comando do Hamas que não está no Catar morreu.
Do Sinuar para baixo, toda a estrutura. Né? Então, assim, o discurso oficial, o que antes era comentado, mas não era dito, e hoje é dito pelas lideranças chinesas. Olha, a gente está atrás de devastar aquela região e expulsar todo mundo. Você acha que não é verdade? O segundo ponto que eu queria fazer o IRA estava entranhado na Irlanda do Norte. O IRA estava entranhado. Né? O porteiro, o padeiro ajudava, né? O IRA estava entranhado. Aquilo, como o ETA no País Basco. Certo. Né? Aquilo é um movimento da população. Né? No caso do País Basco é muito maior do que na Irlanda do Norte. Na Irlanda do Norte tem a divisão lá entre protestantes e católicos. Né? São os católicos, que sei lá, não, a grande parte, mas essa parte católica está entranhada e apoia. Né? O ETA surgiu como movimento popular nos anos 50, né, para separar o país. Aí é a região inteira. Né? Foi um movimento que era da região. Né? E vamos combinar, de violência o ETA entende. Né? O IRA também. O IRA também. Né? Ataques terroristas pavorosos. Né? Mas foi muito tempo de sofrimento. Né? A gente cresceu, né, com um ataque terrorista dos dois lados. Eu não imaginei que ia conseguir ter a paz ali. Né? Levou a uma grande música do U2, que é Sunday Bloody Sunday. A Sunday Bloody Sunday. Aquele massacre pavoroso. Né? E foi engraçado, porque no caso do IRA, né, foi um processo que foi desanuviando pela política. Né? Né? Ele fala assim, olha, você... Pois é, então deixa eu vou encaminhar, na verdade, para o raciocínio que eu acho que você já estava fazendo. Alguma coisa tem que estar acontecendo a mais para tanto o ETA quanto o IRA depositarem armas ao mesmo tempo, essencialmente. Tinha alguma coisa na água, tinha alguma coisa no vento, tinha algum cheiro no ar, tinha alguma coisa naquele clima político daquele momento ali nos anos 90 que leva a acordos de paz duradouros. O que você acha que é? Olha, eu acho que na verdade não foram ao mesmo tempo. Tá? Coincidiu do término seu ao mesmo tempo. Tá. Eu acho que o IRA começa antes. Tá? Acho que o IRA começa fim dos 80, começo dos 90. É um longo processo de diálogo que o Clinton participa. Né? A Inglaterra fala, olha, se eu acabar com isso, ninguém vai ser punido. Tá? Até que o líder terrorista do IRA vai para a política. Né? Tá lá apertando a mão. Né? E aí foi. O ETA, eu acho, é um processo, acho que muito mais interno e mais tarde. Né? Interno dentro do próprio ETA. Interno do País Basco. Tá. No ETA, acho que teve uma hora que o País Basco falou assim, chega. Acho que sobretudo depois... de Rioja Bilbao ali, né? Isso. Tem o País Basco francês também, mas que é muito diferente. Né? O Napoleão ali falou assim, ó, não tem essa coisa de Basco não, tá? Napoleão era... Caramba. A minha família é do País Basco francês. Né? Ah, é? A família do País Basco francês. Eu tive uma vez em Saint-Jean-Pied-de-Port. Família de lá. Jura? Eu tive na sua cidade. É uma graça. É uma graça. São várias vilinhas. Tem o núcleo principal, são várias vilinhas. Tem o riozinho, né? Isso. Os meus... É uma cidade de castelo, né? É uma cidade medieval. Eles foram de barco daquele riozinho até o porto lá embaixo. Eu falei, ao pé do porto, mas a gente está... Né? Como é que vai? E aquele riozinho, né, não é profundo, eles saíram de lá, enfim... Na verdade, a família foi... aquela região que era confusa, Uruguai e Brasil. A maior parte que está no Uruguai. Mas a minha bisavó nasceu no Rio Grande do Sul. A família toda gaúcha ali. Mas, enfim, voltando aqui ao tema. Eu acho que ali foi tendo um certo cansaço. Né? Acho que depois do ataque 7 de setembro... Né? Desculpa, das Torres Gêmeas, né?
2001, a cidade falou assim, chega, não dá mais. Não dá mais, né? Estamos cansados. Né? Tanto é que o ETA desapareceu. Né? Não teve acordo político, não teve aperto de mão, não virou partido político. Né? 11 de setembro, desculpe. O 2001, que é o ataque das Torres Gêmeas. Acho que teve um ato falha aqui com o 7 de setembro, por eventos dos últimos anos. Mas enfim, acho que teve um certo cansaço. Né? E a Espanha tem uma característica muito... E é engraçado, é uma característica da Espanha desde que a Espanha é Espanha. As regiões são muito autônomas e elas têm acordos independentes diferentes com o governo central, com Madrid. Né? E aí acabaram fazendo um acordo de uma incrível autonomia para o País Basco. Incrível autonomia. O aspecto curioso é que a região catalã continuou querendo se separar. Né? Barcelona era a grande cidade dos anos 90. Mas nunca foi um movimento de terror, né? Não foi. Mas teve aquela questão, né? Teve aquele conflito, várias pessoas presas. Guerra civil, você diz? Não, estou falando agora. Né? Chegaram a fazer um governo independente. Claro. Se separar, o governo foi lá e tem gente presa. Né? E o País Basco fez a paz, fez o acordo, né? Virou a região mais rica da Espanha. Né? Virou a região mais rica da Espanha. Deus queira. Não, eu fiquei impressionado. A região, País Basco, realmente, além dos restaurantes serem espetaculares, né, virou e não é mais tema. Deixou de ser tema. Né? Enfim. Bom, já eu falei numa outra entrevista, né, meio a França e a Alemanha pós-45, né? É uma coisa inacreditável. Pois é, sabe, às vezes eu tenho uns lampejos de otimismo. A gente olha para o nível de destruição em Gaza. Mais tardar, em outubro do ano que vem, o governo Netanyahu vai acabar. A tragédia de ser há mais de um ano na frente é que dá para matar muita gente. Muita gente. É que dá para matar muita gente. Agora, eu vou te dizer quais são as esperanças que eu tenho quando eu boto meu chapéu de poliana. As minhas esperanças são as seguintes. Ehud Olmert publicou um artigo estupendo no Haaretz, acusando crimes de guerra e acusando uma guerra sem propósito. Ele não chegou a usar o termo limpeza étnica, mas ele chegou ali no... E ele é um cara que foi primeiro-ministro pelo mesmo partido Netanyahu. Ele é um cara de direita. Centro-direita, evidentemente. Mas... Então você tem esse movimento cada vez maior dentro da sociedade israelense de um reconhecimento claro, e você tem toda a razão, isso é uma coisa que em Israel é muito claro, e aqui no Brasil a gente não está conseguindo falar sobre isso. Eu acho que muito do objetivo da nossa conversa é conseguir poder abrir o diálogo para essa questão. Isso não tem nada a ver com a existência de Israel, isso tem a ver com um governo criminoso em Israel nesse momento. Então, tem isso. Essas acusações, como a que o Haaretz fez na semana passada, a imprensa israelense mostrando cada vez mais crimes de guerra que estão sendo cometidos pelo IDF, eu acho que isso abre dentro de Israel um debate dentro da sociedade que já está em curso, e tem aquilo é um país com uma sociedade civil extremamente ativa, extremamente forte. Eu acho que vai ser posto um limite mais cedo do que tarde ao que está sendo feito em Gaza. E eu tenho uma fantasia, que é o seguinte: é a minha tese, e eu acho que eu estou coberto pela história a respeito disso, que é quem faz a paz
são os homens de guerra, não são os pacifistas. Quem faz a paz são os homens de guerra. Porque tem uma coisa aí, principalmente quando você está em momentos de um profundo ressentimento, como que é o que acontece justificadamente para ambos os povos, você precisa de alguém que tenha credibilidade para trazer a razão. Tem um cara que está preso dentro de Israel há 20 anos, que é um cara que era do Fatah, se desligou do Fatah e liderou a segunda intifada, que é o Mahmoud Barghouti. Ele fala fluentemente hebraico, está preso pelos israelenses há muito tempo, mas é daqueles caras que hoje em dia tem aquele fluxo de informações. O governo de Israel fala com ele às vezes, forças de segurança de Israel falam às vezes com ele. Ele tem, ao mesmo tempo, alguma liberdade para mandar alguns tipos de recado para fora, tudo mais. Eu tenho a esperança de que... Porque precisa de um líder palestino. Precisa de alguém... E não pode ser um líder artificial. Tem que ser alguém que os palestinos olhem e... Não, esse cara, de fato, tem os nossos interesses em vista e... Às vezes, destruição demais chega a um ponto que da raiva leva ao cansaço. Não quero mais viver assim. A minha fantasia é que, em algum momento, nos próximos 2, 3 anos, que mais rápido a destruição em Gaza comece a ceder e que a gente entre num processo aí em que o Barghouti seja solto por um próximo governo israelense, se torne um líder palestino e seja um cara meio Nelson Mandela, sabe? Meio... Estive preso, não vou falar sobre minha prisão. Vamos conversar agora sobre a criação do Estado palestino. Acho que tem 2 obstáculos aí. Eu tenho perfeita ciência de que tem um bocado de fantasia. O primeiro é o Hamas. Né? O primeiro é o Hamas. Mas vai ser um Hamas sem Irã e sem Catar, né? Mas, de qualquer maneira, né? O segundo é o tamanho da devastação. Né? O tamanho da devastação é um número de mortos. Né? Quer dizer, eu tive uma dor imensa o que o Hamas fez em outubro. Imensa. Né? Acho que todo mundo teve. Né? Um lamento. Como é que pode fazer isso? Eu tive num dos kibbutzim atacados, eu tive na área do Festival Nova, que era a rave que estava acontecendo ali. É impossível você... Eu tenho certeza que Gaza está pior, tá? Mas... E eu tenho uma dor imensa todo dia quando acontece em Gaza. Mas tem dor para os 2 lados, é uma tragédia para os 2 lados. De novo, eu entendo Israel ter objetivos militares, destruir os túneis, tem túnel que está em lugar, se avisa antes para as pessoas saírem, vai lá e bombardeia. Né? Que foi como a guerra começou, não é como ela está acabando. Não é como ela está acabando. Né? Então, eu entendo o começo. Né? Olha, tem túnel aqui, olha, túnel não pode, gente, vamos embora. Então, saiam daí porque a gente vai destruir isso aqui. Não interessa ter hospital de cima, escola, sai todo mundo. Tá? Não é assim que está acontecendo agora. Não vai atacar, para que devastar prédio residencial? Comida de ser distribuída. Impedir comida de ser distribuída. Abrir fogo contra gente desesperada tentando pegar uma porção de comida para o dia. Então eu acho que isso também torna muito difícil. Né? Eu acho que aconteceu no último ano e pouco, foi tornando cada vez mais difícil. Né? E não fosse o governo americano atual, né, com uma combinação inacreditável de ignorância com brutalidade e arrogância. Acha que tudo é uma questão de negociação em que você bate da mesa, diz e não entende nada do que está falando. O nível de ignorância da atual gestão norte-americana e para os assuntos domésticos. Quer dizer, ele acha que essa coisa dele achar que déficit é ruim,
entre um país e outro, tem que estar equilibrado, assim, e que o mundo subsidiando os Estados Unidos consumindo mais do que produz há décadas, um privilégio. Mas deixa eu ver se eu compreendi. Além de Israel e Palestina, você entende de economia também? Acho que um pouco menos. Não, mas aí, a Israel e Palestina, como eu disse, quer dizer, eu tive sempre um fascínio para Israel. Sempre um fascínio pela cultura judaica, pelos valores judaicos. Né? Enfim, eu gosto muito de literatura. A literatura israelense. Amos Oz, Não só Amos Oz. Muita gente. Saleh Malek, né? Assim, vários. Né? E os que foram para os Estados Unidos. Né? Todo mundo lá, né? Que vieram da Polônia, que foram expulsos. Né? Na prática, ou saía ou ia morrer. Né? O Singer, né? O Isaac Singer, né? O irmão dele também. Você tem um dos meus historiadores favoritos em texto, é o Simon Schama. O Simon Schama é ótimo. O Simon Schama é espetacular. E aquela mania do livro... maravilhosamente bem. Não, aquela mania do livro caudaloso, né? Sempre assim. A Revolução Francesa, tudo sobre a Revolução Francesa. Tem os autores históricos assim, né? O cara fica obcecado com o tema. Mas enfim. Mas com o tempo eu fui, né, estudando mais a questão da Palestina, essa Palestina esmagada nesse confronto, né, expulsa, depois esmagada nesse confronto. E como você falou, tinha racismo dentro de Israel contra o que vinha, né, do Marrocos e de outros. Né, e, aliás, tinha outro preconceito que é mais trágico. Né, isso está no Amos Oz. Os que vieram depois da guerra. Você teve a grande chegada de judeus pré-guerra, né, que quando os parecidos... Acho que aí eu notaria o grande Nakba aí. Né? Tem a família do Amos Oz e todo mundo estava ali, já tinha, né, uma população imensa, e os árabes... Aliás, o Amos Oz ele conta isso, né? A família dele morava em Jerusalém na guerra. Ele esteve sitiado em Jerusalém com a mãe e o pai. Ele conta ali, né? E ele conta, né, do preconceito que tinha contra quem sobreviveu ao Holocausto. Porque eram percebidos como covardes que não tinham resistido. Isso só muda no julgamento do Eichmann. Né? No final dos anos 60. O julgamento... Marcos, começo dos 60, né? Deixa eu te fazer uma... Começo dos anos 60. Deixa eu te fazer uma última pergunta para a gente encerrar. Eu acho que muitas pessoas jamais ouviram como é a experiência de ir visitar a família na Cisjordânia. Como é que é? Eu tenho um relato, né? Um relato pessoal da minha mulher. É muito sofrido. Enfim. A família é muito grande na Cisjordânia, na Zona C. Né? Alguns estão aqui da primeira geração de brasileiros, outros não. Eles vivem em Belém, não é isso? Perto de Belém, a cidade deles é Batir. Né? Ali. É muito sofrido. E estou falando de visitas bastante tempo, antes da coisa ficar ainda mais grave. É muito sofrido. A entrada é sofrida, a humilhação é grande, as autorizações para poder chegar, né? A dor das pessoas, a maneira como vivem. Né? Acho que a palavra que sistematiza é dor. Marcos, muito obrigado pela conversa. Obrigado pelo convite. Nós não estamos conversando sobre Israel e Palestina. Nos dividimos em grupos, cada um do seu lado xingando o outro. Pois é sempre assim nas redes sociais. Usamos palavras fortes, tratamos o lado do qual não gostamos com a pior gente que existe. Às vezes fazemos parecer que esse conflito nasceu no 7 de outubro de 2023, ou em 1967, ou mesmo em 1948, e é muito mais antigo do que isso. Eu tive por 10 dias em Israel em fevereiro desse ano. Conversei com políticos árabes e judeus, ativistas árabes e judeus,
Deus com gente nas ruas. Fui do norte ao sul do país. Ao voltar para o Brasil, mergulhei nos livros. O resultado desse trabalho ficou pronto agora. No próximo dia 10 de julho, estreiam no streaming do Meio 3 episódios especiais do Ponto de Partida da série. Tá lá a história e também a política. No todo, no conjunto, os 3 filmes são um clamor pela paz, uma defesa da solução de 2 estados, um para cada povo. Não há outra solução que não essa. Você quer entender o que acontece naquele canto do mundo numa versão sem heróis ou vilões? Assina o Meio Premium, baixa nosso app. No dia 10, na sua televisão, no seu celular, tablet ou computador, vai estar lá.